Vamos lá, vamos começar mais um podcast e esse podcast vai ser especial, vai ser diferente, porque falar de performance, falar de vida, falar de negócios, tá tudo junto e tudo misturado e hoje vai ser bem bacana a gente falar, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e hoje eu tenho aqui, lógico, a minha leoa falando comigo aqui, Sabrina Dourado aqui junto comigo, seja bem-vinda minha leoa. Uma honra estar aqui com você, Maria. Né? E por favor, agora faça as honras. Gente, eu estou aqui ao lado do sócio e nós estamos muito felizes porque a gente está com um casal que vocês precisam se preparar para acompanhar o que está por vir nesse Pode Performar. Paulo e Gabi, sejam muito bem-vindos! Obrigado por terem aceitado. A gente quer que vocês falem, tragam para nós um pouquinho de vocês. Quem são vocês? Quem é Paulo? Quem é Gabriela? A gente estava falando aqui nos bastidores sobre esse lugar. Então a gente já vai começar trazendo um pouquinho de quem são vocês dois. Esse casal de empresários, sócios de vida, palestrantes internacionais. Sim. E é bacana já trazer isso, Gabi, já vou passar para você. Porque, assim, é uma pergunta que a gente sempre recebe e é legal a gente estar gravando esse podcast para falar sobre isso, que é falar sobre performance, mas tanto nos negócios quanto na vida, né? Justamente, gente. Não tem como performar nos negócios se não performar na vida. Então, vamos lá. Eu sou Gabriela Brocardo, sou empresária há mais de 20 anos, sou a primeira mulher a fazer vinho na Serra do Sudeste. Nossa! Eu tenho uma empresa na minha cidade onde eu emprego 2% da população feminina Legal. ativa de Encruzilhada do Sul. E agora, né, eu e Paulo, a gente tem o nosso mais novo produto, que é uma consultoria para casais. E claro, Top. aquilo que eu mais amo, que é dar palestra, que é estar nos palcos, que eu amo fazer isso, contar a minha vida, contar a minha história para fazer a diferença na história dos outros, né? Legal, muito bom. E isso move, né? Isso move tudo. É um prazer enorme estar aqui, Cristiano, Sabrina, falando de algo que a gente gosta e mais do que isso, falando da vida da gente. Meu nome é Paulo Rosa, eu sou empresário há mais de 22 anos. Eu tenho um relacionamento com essa pessoa aqui do lado da minha excelentíssima esposa há mais de 26 anos. Legal. As nossas empresas em conjunto faturam mais de 10 milhões por ano. Uau. E nós temos uma história de vida. E o nosso mais novo negócio é justamente uma consultoria para casais. Aonde, através de um encontro de casais, e nós, neste encontro, contando as nossas histórias, o pessoal achando muito interessante e nos deram a dica. Perguntaram assim, mas por que vocês não falam isso para os outros casais, né? Surgiu aí, então, em 2022, a ideia de nós fazermos uma consultoria para casais, onde, através da história da nossa vida, a gente impacta a vida de outros casais, mostra que é possível ter um relacionamento mais saudável, com mais amor, mais gostoso, mais duradouro, né? mais próspero. Porque hoje em dia os casais se desmancham por qualquer coisa. Sim. Né? Então a gente mostra através da nossa história de que sim, é possível ter um relacionamento duradouro, saudável, com mais amor e mais prosperidade. Porque a prosperidade não é só nos negócios, é no relacionamento também. Boa. Inclusive a gente entende os relacionamentos como uma empresa. Perfeito. Onde cada um que tem a sua empresa quer o quê? Que a sua empresa cresça, prospere. Relacionamento também, a gente quer que ele melhore, que ele prospere. Muito bom. Vocês Isso... têm noção, gente? Pois é, então pega papel e caneta aí, porque hoje o papo tá longo, hein? O papo vai ser bom. E assim, pra gente começar, são 20 anos juntos, é isso? 26 anos. 26 anos. 26 anos juntos. E desde o início vocês já empreendiam? Ou vocês vieram de outro segmento, de outra... Como é que foi isso? A gente tá junto desde a época da faculdade, né, Cris? Tá. A gente tá mais... Que faculdade vocês fizeram? Eu fiz fisioterapia. E eu fiz farmácia. Uau! E eu atuei na área como fisioterapeuta 18 anos. Eu tive uma clínica multidisciplinar aonde eu atendia, em média, 60 pacientes por dia. Isso é Uau. muita performance. Eu trabalhei numa UTI durante 2 anos.
de um pronto atendimento. Então, UTI de pronto atendimento é caso punk. Sim. É pensar rápido e faz rápido, Legal. né? E depois eu fiquei 8 anos trabalhando na PAI da minha cidade também. Que incrível! Até existir a famosa transição de carreira. Boa! Isso, porque assim, esse pensamento, da onde vem, né? É aqui que eu quero saber. Bom, você trabalhava, o Paulo chegou a trabalhar Farmacêutico. em farmácia, como Trabalhei. farmacêutico. Eu trabalhei. Fala pra nós. Tudo começou em 1998, onde eu encontrei essa pessoa maravilhosa aí. Lá na Cidade Baixa, quem conhece Porto Alegre, lá na Cidade Baixa de Porto Alegre. A gente se encontrou na época, eu fazia faculdade de farmácia. Ali começou o nosso relacionamento. Depois que eu me formei no ano de 2000, eu fui trabalhar num hospital, numa outra cidade do interior do Rio Grande do Sul. Trabalhei lá por 1 ano e meio, mais ou menos. Aí recebi uma proposta mais interessante, fui trabalhar numa indústria de medicamentos em Porto Alegre. E depois disso, eu não deu certo na indústria e tal, mas eu fiquei quase 2 anos nessa indústria. E aí eu resolvi sair e abrir o meu negócio próprio, que é uma empresa, uma drogaria, uma farmácia na cidade que a gente reside até hoje, em Cruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul. E desde então eu já são 22 anos de empresário nesta minha empresa. Sim. Mas eu Olha. tenho experiência em corporativo, eu tenho experiência em hospital, onde eu era o único hospital, manipulava medicamentos para dentro de todo o hospital, fazia nutrição parenteral, fazia quimioterapia. Uau. No Hoje- hospital Inora. Hoje tem 3 ou 4 Hoje farmacêuticos. são 3 farmacêuticos que fazem aquilo que eu fazia Sim. sozinho. Ambos da área de saúde, então. Ambos da Sim. área da saúde. Ambos da área da Já saúde. tem uma conexão, né? E Pois é. ambos trabalhamos no corporativo e como nos nossos próprios Sim. negócios, né? Sim. E Mas quando essa é que veio essa transição, né? Essa chave, ela sempre existiu? Tipo, poxa, eu quero ter o meu negócio? Eu sempre tive o meu negócio. Sempre teve. Eu, mesmo trabalhando, né, no corporativo, eu sempre tive o meu negócio. Tá. Eu sempre tive. Mas sempre foi algo que você teve vontade. Sim. Antes do corporativo, Não. antes de ter o seu, você... Sempre. Porque o meu pai é empresário e a minha mãe é Tá, professora. aí. Então eu já tenho a pegada Sim, do empresário, né? legal. Os meus pais são funcionários públicos. O meu pai já é falecido, a minha mãe ainda vive. Os dois são funcionários públicos. Mas o empreendedorismo é da veia, tá? Sim. E tudo começou na década de 80. Nossa. Aonde um grande amigo meu, ele é meu amigo até hoje, nós somos colegas, ele jogava muito bem bola de gude. Uau. Lá no Rio Grande do Não, Sul a gente esse chama pinica. empreendedorismo do Paulo foi ótimo. Lá no Rio Grande do Sul a gente chama pinica. Aqui eu acho que é bola de gude. É, a gente eu chama conheço gude como de todo- bola de gude mesmo. As bolinhas de vidro aquelas, né? E ele era muito bom de jogar. E eu não, eu era ruim. Aí eu disse pra ele o seguinte, chamei ele, Daniel, chega cá, vamos fazer o seguinte, ó. Eu entro com as pinicas, com as bolinhas de gude, tu joga e a gente divide, metade pra cada um. Topa? E ele, topo, né? Topou na hora. Primeira sociedade. Primeira sociedade. Não podemos esquecer Aos desse 9 anos Não. de idade. Aos Uau. 9 anos de idade. Então, eu sempre gostei dessa história de empreender, Legal. né? E eu estava de verdade fora do ninho no corporativo e nas empresas para que eu trabalhei. Quando eu abri o meu negócio próprio, a coisa teve um brilho diferente. Claro, nem tudo são flores, né, gente? Sim. Eu quase quebrei várias vezes, eu Várias precisei da vezes. ajuda, inclusive do pai da Gabriela, do meu pai, da minha mãe, eu precisei, mas eu quebrei umas 3 vezes, assim, E faz parte do crescimento. Faz. e faz parte, né? Uma vez eu li um ditado que diz, se você nunca falhou, então você nunca viveu. Exatamente. Falhar faz parte da vida e eu falhei bastante, inclusive no relacionamento. Falhar faz parte do processo. Falhar faz do parte. processo. A gente hoje, desculpa te interromper, depois você já vai voltar pra aí, mas eu quero trazer esse ponto porque é muito importante que a gente entenda e que a gente consiga colocar isso no nosso dia a dia, porque hoje essas gerações mais novas, elas não estão acostumadas a falhar. Elas não querem falhar e quando falham, elas não sabem lidar com aquilo. Sim. Sim. A gente tem que aprender, a gente vai fazer e se errar, eu vou melhorar. Aqui que é o ponto. Ou se eu errar, isso aqui não é pra mim. Exatamente. E tu sabe que isso tem muito a ver com aquilo que eu acabei de falar, dos casais que por qualquer coisa Sim. estão se desfazendo. Sim. Eles não sabem trabalhar com as questões que todo relacionamento vai ter. Porque assim, gente, conto de fada Ai, existe no existe. papelzinho, na televisão, tá certo? A No vida livro. no no livro.
Na vida real, a vida como ela é, que é o que a gente fala, existem desafios. Muitas vezes são diários. Sim. Sim. Então, se tu tá com essa mentalidade, e a gente sabe que principalmente essa geração mais nova tem essa pegada de não, parece que se não tiver tudo na mão, tudo certinho, tudo redondinho, a vida já não existe mais, não vale a pena seguir, né? Sim. Se tu não tem uma mudança de mentalidade, realmente tu bota um relacionamento que muitas vezes pode ser ouro, literalmente, no lixo. Sim. E essa coisa do ser perfeito, né? De ter problemas. É os pequenos problemas que fazem a diferença. Legal. A tua alta performance do relacionamento é o dia a dia. Sim. Não é os grandes eventos, né? Porque eles são mais fáceis, né? Gente, esses são muito fáceis. E agora? A toalha em cima molhada, né? Na cama. Da cama. O tênis que não fica espalhado O lixo na do sala. banheiro. O lixo que do não vai banheiro. sozinho. Não vai. Então, isso é o que faz a diferença no dia a dia. A gente tem recebido muito feedback, principalmente de mulheres, porque nós homens, né, Cristiano, a gente tem mais dificuldade. De se expressar, de se Exato. abrir, de compartilhar, sim. Então a gente recebe De muito reconhecer. de Sim. reconhecer também, tá? Nós recebemos muito feedback de mulheres que dizem assim, meu fulano não ajuda lá em casa, né? E aí, isso aí, entende? A questão é a seguinte, ó, não é o amor que faltou Sim. e que ruiu o relacionamento. O problema nunca foi o amor. Não é algo de caráter. Não. Não é algo de caráter, muitas vezes, às Não vezes é até o financeiro mas não que todo mundo empurra a culpa pro Sim. financeiro. sabe? Sim. Questões financeiras provocam intrigas, provocam desentendimentos, sim, provocam. Mas, de novo, não é isso que leva um relacionamento a se perder. Aconteceu antes. E o que foi o antes? Foram essas coisas simples do dia a dia, a divisão de tarefas dentro de Sim. casa. Que não foi sendo alinhada. Que não foi sendo alinhada. Foi o bom dia, o boa tarde, o boa noite. Foi o beijo que passou de ser um beijo caloroso na boca para uma bitoquinha na selinho. testa, um selinho. Se perdeu a intimidade do casal, entendeu? Sim. É muito antes disso. Eu concordo E é sobre plenamente. isso que a gente fala. Eu concordo plenamente, porque eu acho que a gente teve a oportunidade de conversar e a gente estava trazendo isso, né? Como as pessoas esquecem o início. Justo. O início. O início é aquele fogo, é aquela loucura. É uma loucura. E Ai. vai, tá separando o dinheiro ali do mês, tem o dinheiro certo pra ir pro motel, tem o Isso. dinheiro certo do cinema, tem o dinheiro... E hoje? E por que hoje? perdeu Não vai isso? mais no A motel, gente não não pode vai se mais no perder, né? cinema. Não. Cris, eu não vou mais no hotel, eu tenho minha casa. Sim, e o dia do casal, e a noite do casal, e o jantar do casal. E um tempo de qualidade, né? De se olhar no Isso olho. vai se perdendo. E foi por causa da gente se perder, eu me perder nisso que teve a transição de carreira. Conta pra nós. Vamos lá. Essa Vamos lá. transição de carreira era super interessante. Porque eu tive um problema de saúde, como muitas mulheres, quando sai do seu lugar. Sim. E aí, eu cheguei pro Paulo um dia e disse assim, Paulo, eu vou fechar a clínica, vou vender, mas... Gabriela tinha uma clínica multidisciplinar, tinha Como médico, eu falei no psicólogo. início, assim, enfim... 60 atendimentos clínica, dia, performando. piscina térmica, toda a clínica que todo fisioterapeuta sonha. Só que você chegou num estágio em E que... eu trabalhava mais de 15 horas, tanto é que eu ganhei a Helena, minha menor, e com 10 dias a gente ia trabalhar juntas, ela dentro do Slim. Se Te isso tem entendo. fundamento. Sim. Te entendo. Aí aconteceu 1000 coisas, vamos lá. Aí eu cheguei pro Paulo e disse o seguinte, olha, eu vou fechar a clínica, ou vou vender, não sei o que vai acontecer. E aí, eu vou fazer minha transição de carreira. Ele disse, vai fazer o quê? Eu disse, eu vou viver de cartão de crédito. E ele disse, como vive de cartão de crédito? Eu disse, tu trabalha e eu vivo. gasto. Essa é boa. Tá na minha hora. Tá na minha hora. E aí, ele disse, tá bom. Mas eu acho que daquele tá bom dele, ele não acreditou que, porque uma pessoa que Te trabalhava vendo tanto... super ativa, movimentando. ficar parada dentro de, né? E aí, gente, veio a pandemia, que a pandemia foi a bênção pra mim. Porque Entendo. tudo teve que fechar, então eu tive que fechar.
Você E não teve opção. eu não tive opção. Sim. E eu também não tive tanto o julgamento que eu estava tendo da cidade. Não é sobre, quando a gente fala isso, hein, a gente tem muito cuidado, inclusive, de explicar, porque de repente pode soar muito ruim. Que a pandemia foi a beça. Sim. Não, Mas, a gente assim, ó, entende. A são- gente são entende. e é legal, situações- mas é legal a gente esclarecer. Isso, são situações diferentes. O que que aconteceu? Claro que a pandemia trouxe muitos Sim. problemas, trouxe muitos traumas para muitas famílias, muitas pessoas. Muitos desafios. Muitos desafios. Graças a Deus, a gente fala isso sempre, a gente, né, garante isso. Graças a Deus, a nossa família não sofreu com isso. Sim. A gente não. Foram privilegiados. Fomos privilegiados, graças a Deus. E o negócio da Gabriela, por conta da pandemia, como tantos outros negócios, Teve que fechar. Sim. teve que fechar. Teve que fechar. Era proibido atender. E se a gente falar até aqui, seria a pandemia foi um problema. Foi um Foi problema. um problema. Então Tudo é é uma forma, história. né? Até onde a gente conta a história. Ou até como a gente conta a história. Justamente. Exatamente. Vamos contar até o início da pandemia? Fechei a clínica. Problemaço, né? Baita problema. Mas aí, Mas aí, Capítulo 2. aconteceu? capítulo o 2, que aconteceu? O meu sonho de ser mãe foi realizado. Porque eu fiquei em casa, a moça que trabalhava com a gente não podia ir. E eu, então, Assumiu esse lugar. assumi o meu lugar que eu nunca tinha assumido. Legal. De cuidar das crianças, de fazer comida, de limpar a casa. Porque chegou uma época, gente, que a gente tinha babá das 7 da manhã às 10 horas da noite. Nós já vivemos É. isso. A gente pegava elas de banho as tomado. histórias se repetem. Sim. As Sim. histórias se repetem. Pegava elas de banho tomado deitadas. Sim, a gente brinca que a gente tinha uma microempresa em casa. Que além de 3 funcionários, ainda tinha folguista do final de semana. Olha aí. É isso aí, Isso! lá em casa também. Lá em casa também. Então, ali eu consegui voltar para o famoso feminino Sim. e o Paulo assumir o famoso masculino. Porque eu não precisava do Paulo. Boa, que forte isso. Eu dava conta de tudo. E Sabe de que aquela historinha de que mulher não precisa de homem pra nada? eu não precisava de homem para nada. Eu não precisava de homem no financeiro. Eu não precisava de homem para nada. E isso era tão forte que agora vem a bomba. Olha o que aconteceu. As crianças não usavam o sobrenome do Paulo. Nossa. E aí, não é só isso. Elas, tudo que precisavam pedir, Pediam a você. não pediam um avô. O pai da Gabriela. Ao Tá. meu pai. Aí aquilo ali, quando caiu a ficha, assim, aquilo escancarou que existia um problema sistêmico ali, Sim. muito grande, Sim. sabe? Que a gente precisava resolver. E como é que nós iríamos resolver? Como é que começa, Por quê? né? Porque elas não viam o Paulo como pai. O sobrenome, elas escrevem até hoje no colégio só o meu sobrenome. Então, Agora elas até já tão- agora tem uma que tá mais... Elas estão começando assim. Mas, então, ali, quem era o pai delas? O avô. Quem elas precisavam pedir? Ao avô. Isso que o Paulo era um pai presente. Sim. Isso é bom até frisar. Eu sempre fui um pai presente, assim. Muito presente. Houve uma época lá no início, quando elas eram bem pequenininhas, que eu perdi um pouco de contato com a filha mais velha. Sim. E aí a Gabriela me chamou a atenção, disse, olha só, a Marina, por exemplo, não quis ir, né? Tu chamou, ela não quis ir, coisa e tal. Isso aí é porque tu não tá dando atenção pra ela. Eu tava naquela fase de só da casa pro trabalho pra casa pro trabalho. A gente entra no piloto automático. É. Botão automático. Eu tava meio que deixando de olhar pra elas. Aí a Gabriela me chamou a atenção, eu modifiquei e rapidinho a gente mudou essa Dinâmica. Essa dinâmica. Mas isso é tão interessante, gente, porque ali a gente viu que a gente precisava reestruturar todo o nosso Sim. casamento. Sim. também. E olha, né, como essa parte das coisas precisam ter ordem, precisam estar organizadas. Quem pediu quem convidou para casar? Quem comprou as alianças? Tudo começou assim. Tudo Que não começou assim. precisava de homem. Lá em idos de 1998, eu pedi a Gabriela em namoro. Tá. Ela nunca disse que sim ou que não. Mas vocês começaram? E a gente, Pra mim, tava Ficou beijando lá. subentendido. ficou subentendido, mas aquilo gerou Sim. coisinha que... Não tive minha resposta.
Então, Que depois surtiu o resultado aonde? Dentro do relacionamento. Foi coisa Sim. boa? Óbvio que não. Óbvio que não. Vai empilhando os Vai lixos empilhando emocionais. lixinho emocional, Sim. justamente. e aí, E aí, a Gabriela um dia me pediu em casamento. comprei as alianças. Comprou as alianças. Quantos anos depois desse namoro? 6 anos depois. Eu fui lá, comprei as alianças. E olha só, gente, dá pra ver aqui, bota assim. As alianças são diferentes. A minha é de ouro branco. E a minha é de ouro amarelo. Era, né? É. Que agora é Ela apenas... fica na luz que é estranha, mas a minha é de ouro amarelo e a do Paulo de ouro branco. Quem é que casa com as alianças diferentes? Só a Gabi pra Nós fazer não isso. estávamos de verdade comprometidos com o relacionamento nem no casamento. Nem, Nossa, nos, que Nós nos forte. casamos... nem nas alianças, gente. Claro, isso foi a nossa leitura depois. Que... Sim, Claro, depois que foi vocês fazer uma estão leitura. entendendo, Lógico. A gente achava Bacana lindo, vocês partilharem moderno, isso. as alianças diferentes. Gente, É. E como foi? Ele disse sim? Eu disse sim, e sabe aonde que a gente noivou? Na joalheria. na joalheria. A moça trouxe... Pegou da mão da moça e colocou no Tá dedo. Agora, tá. Você- Gabi, eu te ouvindo, eu sinto um pragmatismo, uma urgência, né? Nesse movimento que você está sinalizando. Muito prática. Tudo muito prático. A Gabriela sempre foi muito Tem uma, Muito, coisa, muito tem uma coisa prático. que eu falo na mentoria de Sabrina. Quando eu vou falar sobre o masculino, eu sempre começo, para quem já teve a oportunidade de participar, eu vou trazer aqui um spoiler de lá. Eu sempre começo essa parte falando do masculino assim, ó. Mulheres, não tentem ser nós homens. Vocês vão conseguir. Sim, com Sim. certeza. Ah, porque a gente tem que, porque a gente quer, porque... Vocês vão conseguir. Vão. Porque vocês têm essa capacidade muito maior do que nós e vocês vão conseguir. Não, a gente consegue. É bem facinho. E é fácil? Então não queiram ser homens no sentido do masculino. Do Isso, porque daí masculino. desequilibra. Aí fica tudo desequilibrado. As energias, elas precisam estar nos Equilibrado. lugares Equilibradas. Não tô falando aqui de gênero, tá, gente? Pra quem tá assistindo. É isso. Não é gênero. Aí o que acontece? Como eu era tão resolvida, tão sabichão, o Paulo era um guri. Sim. Sim. O Paulo era um guri, não tinha responsabilidade. Tinha o trabalho dele, Ele tinha o trabalho dele, tinha o futebol dele, a agenda, né? a agenda, ele tinha a agenda dele, sabe? E aí? Aí começa a ficar mais do que desequilibrado. Começa a acontecer o afastamento. Sim. Sim. E aí criou um buraco entre a gente, aonde a gente ficou no relacionamento por conveniência, assim, porque separar, Muito trabalho. outra separar. casa, sabe? A gente se perdeu, sabe? E durante alguns anos foi assim, na realidade, e é a primeira vez que a gente tá falando sobre este ponto de vista. Uau! Uau, aqui. a gente fica muito feliz. A gente Porque Se- cada vez que a gente conta a história, a gente percebe outras Uma a gente coisa percebe diferente. outra. Justamente, isso tem acontecido. E é um efeito curativo e didático. Sim. Sim, é automático, né? Sabe? E aí, nessa situação aqui, onde a gente viu o buraco, onde tinha essas outras histórias de as filhas não usarem o meu sobrenome, por exemplo, das filhas não pedirem pra mim, eu sou o pai, eu estou provendo, mas nada vinha de pedidos pra mim, ia pro vô, pro avô. Você tava sem referência. Eu estava sem referência, né? Então ali a gente viu o buraco e viu que precisava agir imediatamente, assim. E a partir dali a gente começou a tomar algumas atitudes. E, gente, isso das crianças foi tão sério, porque elas pediam tênis, elas pediam sorvete, elas Coisas pediam simples, Barbie, cotidianas. Dia a que as dia. crianças iam, né? A Pela referência lógica, tava pro avô. perder, seria pedir para o pai. E era pedido lá. Nós tínhamos uma situação do relacionamento onde o primeiro dia dos namorados, e veja, não é sobre datas comerciais. Não, gente. Mas é importante a gente saber que determinadas datas, por exemplo, Natal, Dia dos Namorados, Ano Novo, são datas onde as pessoas se dispõem a fazer Sim. coisas São diferentes. simbologias. A estarem São presentes. simbologias. A Né? estarem presentes. E nós tínhamos uma história do primeiro dia dos namorados que foi ruim, sabe? Foi ruim porque eu não estava presente.
Eu optei por jogar bola com a O Paulo galera. foi jogar futebol com a A galera. Gabriela ficou arrumada em casa esperando. Porque eu pensei, olha, gente, ele vai fazer uma surpresa, né? Sim. Isso gerou E uma aí, ferida muito Foi grande. uma surpresa realmente, gente, de ambos os lados. Mas vamos trazer aqui a clareza do que a gente falou? Isso foi falta de alinhamento. Falta Claro! Tanto de um lado quanto do outro. de... Justamente. Ela que tava esperando, ele que achou que não precisava. Não precisava. É aquele óbvio. É o É o óbvio. óbvio. Que É o tal do precisa ser óbvio. É porque alguém que tá nos ouvindo pode dizer, mas gente, Sim. isso era meio que óbvio. É, mas- né? Sim, mas Na o óbvio verdade, precisa Precisa ser dito. São três pilares aí, né? É o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser lembrado Sim. e o óbvio precisa ser feito. E valorizado, Isso. amor. Valorizado. Então são quatro. Valorizado. Valorizado. Verdade. Então são 4. É valorizado. O E- óbvio precisa ser valorizado. Valorizado. E a gente já vem de um movimento, assim, de autoconhecimento de longa data, assim, muitos anos atrás. Já faz, E eu acho, aí- uns 15, 16 Uau. anos E aí, que a com a gente... formação do novo sistema, onde a gente se formou na turma da Ana Carolina Lisboa. como consteladores familiares e tal, a gente conseguiu e junto com essa galera que pensa diferente, que encara as coisas de maneira diferente, ou seja, aquilo que a gente fala muito, que é a questão da ambiência. Sim. Nós É um mudamos a ponto. ambiência. A gente Amo. conseguiu fazer um movimento que para nós fez todo sentido para resolver essa história. Porque, gente, a gente vivia numa ambiência aonde os casais viviam daquele jeito, de qualquer jeito. Era normal. Então, pra gente era normal. A gente não conhecia outra forma de relacionamento. Sim. Boa. E era como era. Era daquele jeito, era abusivo, era desleixado, era de qualquer... Sabe? Ah, as pessoas são casadas assim mesmo. Não. as Casamento é isso. pessoas- Casamento No é mundo de isso. vocês, né? Aham. Era aquilo. Foi então que A gente descobriu que não era isso. não era isso e a virada de mesa, Era o que eu Foi. ia perguntar. E aí? a virada de mesa foi que no dia dos namorados, na madrugada do dia dos namorados, era coisa de 1h da manhã, menos 2 graus lá na nossa cidade. Gente, a cidade é muito fria. No meio do parreiral da família da Gabriela, eu pedi ela em casamento, de novo, no dia dos namorados. Só que eu só me dei por conta que foi no Dia dos Namorados, um Olha que ano cura. depois. Daquele dia dos namorados da Porque o bola. dia do namorado tinha ficado bloqueado. Mas- E porque ele me disse, É. ele disse, Gabriela, tu nunca falou nada que eu te pedi em casamento no Dia dos Namorados. Eu, Também foi algo que chamou tua Paulo, atenção. era Dia dos Namorados. E aí nós estamos na Legal. pandemia nesse pedido Nós de estamos casamento. na pandemia. Pandemia. justamente. Ela já melhor posicionada nesse lugar. Não, na pandemia, não, a gente já tinha passado o Dia dos Namorados. Foi agora em 2022 que ele me pediu. É isso, você já posicionada no seu Já, lugar de feminino. Isso. Você já nessa Sim. nova Nesse novo roupagem. lugar. Sim, nesse De lugar. mãe, de dona de casa, sabe? De cuidar Mulher. das meninas, de mulher, de ter. Aí eu voltei, saí de dona de casa, assumi essa empresa que eu tenho, que emprega 2% da população feminina lá de Encruzilhada. Então aí eu volto pro mundo como empresária, mais posicionada como mulher. Uau. Tá, agora eu queria justamente. Eu já ia perguntar isso. Nesse momento, já existia a empresa? Já existia essa empresa, mas era administrada E- pela minha irmã. Tá. Então, essa empresa é uma empresa de prestação de serviço para uma grande empresa, né, para uma multinacional, e a gente já presta serviço para eles há mais de 15 anos. Tá. E aí, a minha irmã saiu na pandemia da administração E você assumiu. e eu assumi Num outro lugar. de outro lugar. Legal. E eu assumi uma empresa onde olha que maluco isso. CNPJ era no meu nome e eu nunca tinha entrado na empresa. Uau! E desde o início foi no nome da Gabriela. Desde Mas o ela início. nunca tinha se assenhorado também Ela desse não jeito. tinha Não. ideia do que fosse a Eu não empresa. tinha ideia. Uau, que forte A isso. minha irmã ligou de noite e disse o seguinte: a partir dessa semana, eu não administro mais. E ou tu contrata um administrador ou tu administra. Eu pensei, o quê? Tô em casa com as crianças, vou lá fazer uma horinha.
Tá, e aí eu disse pra ela, olha, só tem uma coisa. Eu administro, mas eu só chego na empresa depois das 10 da manhã. Ela disse, faz o que tu quiser, o CNPJ é teu. Eu disse, então tá. Cheguei na empresa, gente, tinha uma carreta estacionada de ré, assim, dentro do pavilhão. Nossa. Eu disse, e esse caminhão, né? Aí perguntei pro guri que tava ajudando a descarregar o caminhão, aonde é o escritório? Gente, você já era a dona. Sim. Eu já era a dona. Nossa. Aonde é o escritório? Ele disse, a senhora tem que subir aquelas escadas. Aí eu subi as escadas. Surreal. Subi as escadas. Quando eu subi as escadas, tinha um mar de gente trabalhando. Em cima trabalha em média umas 150 pessoas. Embaixo depois trabalha outro número. Tinha aquele mar de gente trabalhando. Eu disse, uau, o que eu fiz? Por quê? Eu disse sim. Aí eu olhei assim, 90% mulher, né? Sim. Aí começou a cair várias fichas. Por que eu tinha feito tanto curso de feminino? Por que eu tinha estudado tanto? Por que, enfim, Você passou por toda essa transformação. Era preparação. era toda uma preparação. E aí eu tive que ir à luta, entendeu? Agora aperta o play. Isso. Não, quando justamente. subiu aquela escada pra mim foi o play. Aí eu pensei, meu Deus, vou ter que dar um jeito. E aí vou ter que me ver como empresária, porque eu mesmo já sendo empresária, eu não me via como empresária na Sim. clínica. Porque a gente na área da saúde, a gente vem de um lugar aonde tu veio pra servir, Sim. não pra prosperar, não pra ter uma empresa. Tu tá ali pra proporcionar saúde, né? Sim. Então eu sim. tive que criar toda essa mentalidade de empresário. Agora, tem uma pergunta que não quer calar. E os vinhos? Ai, os Socorro, vinhos! A gente não pode... Não. Foi na transição de carreira dela. Foi nessa transição de carreira. Uau. Como eu não sabia o que eu ia fazer, eu fiz um curso de sommelier de chás internacional em Buenos Aires. A gente comprava muito chá num shopping ali de Porto Alegre. E tanto Vocês que são a- fãs de chá? Sim, Amo muito. chá. Tanto que a funcionária sabia já o nome da Gabriela. Ela já tratava, oi, Gabi, tudo bem? Nesse nível. Né, era assim, era uma intimidade com a menina da T-Shop. Aí um dia a menina disse assim, tem um curso de sommelier internacional de chás em Buenos Aires, eu lembrei de ti. Eu entrei na loja e ela disse isso. Eu lembrei de ti e inclusive, eu te escrevi porque eu tenho todos os teus dados no meu cadastro. Nossa, Aí- nesse nível. Aí ela olhou pra mim e disse assim, só tem uma coisa, começa daqui a 10 dias. Eu disse, não tem problema. E aí a Gabriela chegou em casa e me disse assim, Paulo, vou fazer Não, um... tu não tava. Não, tu tava em Porto Alegre. Não. Eu fui em Porto Alegre levar o Paulo porque ele ia fazer um curso de cervejeiro. Isso, claro. Eu voltei pra Encruzilhada. Um curso de cervejeiro caseiro. É. E Não, aí vocês percebem que o casal performa porque eles são inquietos por natureza. Inquietos, Isso né? é muito legal. Eu tinha ido levar o Paulo no aeroporto, entro na loja da T-Shop, ela me diz isso, eu entro no carro, coloco as crianças, porque eu ia voltar pra Encruzilhada, e digo pra Marina, que tinha uns 10 anos mais ou menos, meu amor, eu vou te ensinar a comprar uma passagem de avião. Abre o celular da mamãe, e nós vamos indo, e tu vai comprar a Você passagem. dirigindo e ela E ela fazendo, comprando a passagem. Sensacional. Aí compramos a passagem. Meu Deus, imagina se ela compra o avião. Todas as poltronas. Toda. Na verdade, ela comprou 2 dias a mais do que eu precisava Mas ficar. tá tudo certo. tá não Tá foi nada ótimo. grave. Foi a Marina? Foi a Marina. Marina, foi top. Foi top. E aí, quando o Paulo chegou em casa dessa viagem do curso de cervejeiro, eu disse... E tinha uma mala na porta. É. Ele disse, tu vai aonde? Que mala é essa? Eu cheguei e ela saiu. Aí eu disse... Vamos dormir, porque amanhã eu vou pegar um voo em Porto Alegre. Me leve cedo, de madrugada. Nós precisamos ir cedo de madrugada, porque eu vou ficar 10 dias em Buenos Aires, vou fazer um curso de sommelier de chá. Ele disse, o que é isso? Eu digo, não sei. Mas a moça, aí contei, a moça da T-Shop me escreveu e eu quero mudar de profissão, acho uma boa. Faço o curso, fico lá. Minha primeira viagem,
internacional Sozinha. sozinha. Que romper. Não. E não perco o celular dentro do táxi. Perdeu o celular. Lá na Argentina? Lá em Buenos Aires. Meu cartão não passa quando eu chego no hotel, porque o desbloqueio precisava de tantas horas para internacional e não tinha dado tempo. Convenço a moça do hotel deixar eu dormir aquela noite. Olha! Tudo No- aprendizado. Tudo isso. Convenço a Sim. guria em deixar eu dormir. Ela me deu o melhor quarto do hotel. E, enfim, faço o curso, volto para o Brasil. 15 dias depois, recebo uma ligação de um grande sommelier brasileiro, Marcelo Vargas, e me convidando para ir com eles, com os alunos dele, com um grupo de 10 alunos, para uma universidade italiana. Nossa! Ficar 10 dias fazendo análises sensoriais de vinhos. E por que ele me convidou? Porque eu não conhecia vinho. Ele queria alguém que tivesse noção de Sim. como fazer uma ficha técnica Porque de um sommelier. você sabia por causa do chá, Porque eu sabia e o paladar... Quem não é tinha um paladar viciado. Não tinha o paladar viciado. Uau! Incrível! Uau! Incrível. Fui, caí imagina, Mais 20 dias fora. mais 20 dias, Não, a vida deu não uma não falava uma vírgula em italiano. Só balançava a mãozinha. Isso, E isso é aí, importante. isso é importante. E o que aconteceu? Eu tinha 2 dias pra dizer pra ele se eu ia ou se eu não ia, porque o embarque era em 10 dias de novo. Você viveu um tempo de... Vocês viveram um tempo de aceleração Sim. sem Muito precedentes. Sim. Muito. Muito grande. Lá, conto a história, a minha história, que o meu pai é produtor de uvas há mais de 20 anos e que o nosso vinhedo é com as mesmas mudas da Chandon importado da França. Uau! Então, o nosso vinhedo é um vinhedo top no Brasil, porque as nossas mudas são importadas da França. E ele disse assim, louca, Cadê seu vinho? É. o que tu quer vendendo chá, louca? Tu vai... Bem assim, eu nem te conheço, mas pelo amor de Deus, tu volta e faz um vinho. Volto pro Brasil, minha irmã diz o seguinte, a gente precisa fazer um vinho porque o pai vai fazer 70 anos. Eu digo, tá bom. Fomos numa vinícola de um conhecido nosso, conto, mostro a nossa uva, ele diz, ninguém vai fazer 70 garrafas. Vocês vão fazer uma marca, nós vamos fazer 2.000 garrafas. Eu disse, tá A bom. uva é boa, o produto é bom, né? E por que vocês vão fazer meia dúzia de 70. garrafas? 70. Não. Aí a gente fez 2.000 garrafas. Pra nós era um horror, no mundo do vinho não é nada. Então a gente se tornou uma vinícola boutique. E hoje, Que ano isso? Que ano isso? 2020, Uau! Muito recente. muito, muito. E desde aí eu me tornei. Aí a gente descobriu que eu era a primeira mulher a fazer vinho na Serra do Sudeste, que a minha região é uma grande produtora de uva, de uva de qualidade. Sim. E eu conheci um enólogo, o Alejandro Cardoso, que na hora me pegou como projeto e aí a gente foi pro mundo. Esse espumante que eu trouxe pra A vocês, gente quer mostrar. Ai, 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 Mostra, amor. ai. esse, Fala dele. esse espumante, Propaganda. este ano é o segundo melhor espumante Nature do Brasil. Olha isso. Nossa. Olha A isso, gente tem acima de nós a Cavigás, que inclusive compra as uvas da gente. Uau. E abaixo de nós a gente tem a Casa Valduga, que é Que super é muito conhecida, né? conhecida. Que tá A atrás de vocês. a etiqueta, eu preciso dizer, ela está com a medalha Desatualizada ali, que a gente não desatualizada recebeu. do ano passado, porque este ano é 94 pontos. Nossa. 94. Sensacional, hein? Helena. Helena. E a gente tem o Marina. E o ano passado, a gente foi o primeiro vinho brasileiro a receber medalha de ouro no Festival de Merano, na Itália, que é um grande festival de vinho. Existe há 33 anos. E o- Premia só o... Você tem noção? Não, da- o
KM. O italiano, ele não vai dar isso pra qualquer pessoa. Não. Não dá. Não, O gente. italiano, Eu- assim, eu- como a gente é muito bairrista, É. muito mais. Muito. Eu quero trazer uma frase, compartilhar com vocês uma frase, compartilhar com quem tá escutando a gente, tanto no YouTube quanto no Spotify, que vai estar compartilhando com outras pessoas, que é o ensinamento que a gente tem pra nossa vida e que a gente compartilha isso sempre e que faz total sentido com tudo que vocês compartilharam aqui com a gente. O caminho só se revela pra quem caminha. Ah, sim. sem Eu amo. Olha o que vocês se movimentaram Que vocês e que as fizeram. coisas começaram a aparecer, acontecer. acontecer. Aí as pessoas dizem, ai, como é que vocês fazem acontecer? Eu digo, simplesmente eu não sei, eu troco de ambiência. Você estaria disposta a fazer a viagem que ela fez? Você estaria Sem nunca ter disposta? saído do Brasil, sozinha. Perdeu o celular, poderia ter voltado. Poderia. O cartão não passou, poderia ter voltado. Poderia ter E desistido. poderia mesmo. Poderia. Se o pessoal do hotel dissesse não, Não, volta pro aeroporto, tenta trocar a passagem, vai-se embora, Olha não como deu não certo. existe acaso. As pessoas, elas foram sendo desenhadas pro projeto. Sim. E eu não tomava vinho há muitos anos. E lá em Buenos Aires, a maioria dos restaurantes, tu pede a comida, A comida assim, vem uma pra- garrafa de campanha. vinho. já vem. Essa, não, eles não querem nem saber se tu vai tomar, mas já vem. e sobre isso, só dar um tempo na tua fala, sobre isso, a gente vai revelar uma coisa aqui que, inclusive, a gente estava falando sobre isso semana passada. O motivo do porquê a Gabriela parou de tomar vinho. Deixa eu só terminar e aí tu faz o gancho. E aí eu botei aquele vinho na boca e pensei, meu Deus. Eu me lembro até hoje o gosto. O porquê que eu parei de tomar esse negócio. Eu amo. Isso aqui faz parte de mim. Só que você estava num outro ambiente, numa outra Sim. dinâmica. E Eu- por que parou? E por que eu parei? Bom, mas só fazendo outro gancho também, a ambiência fez toda a É diferença. muito Não é? importante, gente. Isso é. É sobre isso que a gente fala sempre. E por que parou? Porque, de novo, o nosso relacionamento não era mar de rosas, não era conto de fadas, era a vida real. Vocês E na estavam nossa distantes. vida real, existiu um problema comigo, Hum, que é, eu tomava vinho e eu não sabia a hora de parar. tá. E sempre reclamava. Às e vezes eram uns reclamava. vinhos maravilhosos e ele reclamava. E aí a Gabriela me dizia, Paulo, será que não tá na hora de tu parar? E eu não sabia a hora de parar. Então eu sempre extrapolava, Sim. certo? Aí, Gerava um gerava desajuste um- entre um vocês. estresse desnecessário. Aí, a Gabriela não sabia mais como fazer, como eu só vou resolver parar isso de aí. tomar esse E ela negócio. disse assim, ó, a partir de hoje não tomo mais. Tu vai tomar sozinho. Evita. E ele não gostava de tomar E eu não sozinho. gostava Era de tomar uma sozinho. forma que você encontrou Solucionar o pra problema. contingenciar. Eu acabei parando também. E aí resolveu o problema. Só que Aí ele resolveu não da melhor reclamava. forma. Não. Não foi, né? Não tinha desentendimento, não tinha, né? Justo. Gente, eu às vezes ganhava Quantas garrafas... chaves, hein? Não. Ga- Top, galera. Assiste de novo, hein? Pega isso aí. é, Eu tipo, acabei compartilhar. de tá, É a vida como ela é. É a vida como ela é. Às vezes eu ganhava vinhos, assim, que as pessoas, né? Vinhos de nome. E não tomava. Não, eu tomava com ele e ele reclamava, achava ruim. Nada era a altura dele, entendeu? Sim. E eu Na- nem conhecia nada de vinho. Gente, Você estava em busca de você Eu mesmo. tava em busca. É justo. Ele tava em busca de reclamação. Agora tu falou a verdade, acho. assim. Eu tava Em era busca. perdido em busca Em de busca. algo que eu não sabia Sim, o que, sim, que era sim. esse E aí algo. você projetava, inclusive, E aí, a reclamação do vinho. E era a mim exatamente. mesmo. Era Sim. você mesmo. Nada ia tá bom. Uau. Nada ia tá bom, Muito né? bom, Nada muito nunca bom, ia muito tá bom. E hoje o vinho tá aí. E hoje o vinho tá aí, a gente tá num mundo com vinho, né? O mundo! Quando a gente tornou uma vinícola boutique, né? Inclusive, a gente tem que escolher os nossos clientes, porque como a gente faz 8.000 garrafas, No mundo do vinho é praticamente nada, tá? é praticamente É pouco. nada, É é realmente muito boutique. pouco. Então, é 1.000 garrafas de cada rótulo, mais ou menos. E isso faz com que a gente só vende para grandes mercados. Grandes mercados, não. Grandes restaurantes, Sim. pequenas boutiques, né? Existe uma seleção. Existe uma Perfeito. seleção. Uhum. A gente precisa fazer essa seleção hoje para consumir o nosso vinho. E como é pra Muito bom. vocês? Qual a sensação
desse desenho que foi gerado a partir desse contexto? Compartilha conosco. O que vem? O que vem? Como foi? E o vinho nos trouxe para um lugar mais de alinhamento como casal. Uau. Que legal. Porque eu ia no mundo do vinho, é extremamente masculino. Sim. Então, eu sou a primeira mulher a fazer vinho, eu ganhei medalha na Itália, eu já fui premiada de início, e eu entrei com tudo no mundo do vinho. O que os homens fizeram? Opa! Quem é você que tá chegando aqui? Quem é você que tá chegando aqui? Não falavam com ela. Eles não falavam comigo? Só falavam com o Paulo. E aquela mulher que disse que nunca precisava de homem, nem nos negócios, nem no casamento, eu tive que dar 2 passos atrás e botar o Paulo como meu sócio. Que forte. As pessoas simplesmente não falavam com a Gabriela, falavam comigo. E eu ainda brincava. Eu sou o motorista de luxo dela, certo? Eu só venho trazer ela no encontro, nas conversas, Nas reuniões. Mas as pessoas iam falar até com você. ele. É um mundo masculino, né? É um mundo É. masculino. Sabe? Barrista ainda, fechado. Muito, do vinho é muito. E a Sabrina é do direito, da área do direito, Da né? área E eu jurídica. quero fazer um gancho. In vino veritas, o vinho trouxe a verdade para dentro do nosso relacionamento. Relacionamento. Top. Através Incrível. dali, muitas chaves viraram para nós, né? Muitas. E a partir dali, a gente começou a olhar para o mesmo lugar e a gente começou a se aproximar. Porque ela deu 2 passos atrás, ela me chamou, Eu precisei enfiar a viola no saco. eu aceitei e me aproximei. E a partir dali, em 2020, as coisas realmente começaram a mudar no nosso relacionamento. E olha só, lá já se iam mais de 16 anos. Sim. Sim. Não mais. Lá já se Desde o ouvi- casamento, Uma desculpa. jornada gigantesca. Já, Lá já já se se iam 20 anos. Mais de 16 anos desde o nosso casamento. Olha como é que era. Nós estávamos casados há 16 anos, Mas já estávamos juntos há 21 anos. certo? E aí a gente começou a de volta se aproximar. Assim como um bom vinho, levou um Ah, tempo. Boa. Boa. Outro Boa. gancho legal. É isso aí. Assim Boa. como um bom vinho levou tempo. E ficou saboroso. Foi maturando. E ficou premiado. Foi maturando. Foi ganhando pontuação. Foi ganhando medalha, foi indo pro mundo. E fala pra gente como hoje vocês auxiliam casais. Atendimentos individuais, toda essa história a gente já entendeu, que é de performance, né? Performance total. Como é que funciona? Sabe, Sabrina, que a gente começou em grupo. Tá. Mas a gente tem aquela crença, qual? Que que relacionamentos resolvem entre 4 paredes. Uhum. Então, As pessoas não se abriam. as pessoas Sim. não se abriam. Então, a É gente difícil, né? É Não difícil. Não, Não é fácil. Então, hoje, a gente tem uma consultoria. Tá. Tiramos o nome de mentoria. Trouxemos para consultoria, que é mais o universo masculino. Porque a gente só atende o casal. Sim. Não adianta vir um ou vir outro. Então, a gente traz para essa consultoria. Os dois têm que topar. Os dois. Nem que um tem que vir e ficar ali Amarrado. empurrado. Fica quietinho aí. Mas tem que estar ali. Mas vem. Né? E aí, ali, a gente começa a reconstruir novos caminhos para aquele relacionamento. Trazer outros pontos de vista. Porque muitas vezes a gente só precisa mudar o ponto de vista, né? Do casal. Cara, com certeza. Tá só ali focado. Aí tu diz que Faz sabe um ajuste. É. é um ajuste. Quem sabe tu dá uma olhadinha desse outro lado para ver o que tu vê, né? Muitas vezes, olhando deste ponto de vista, parece que é uma tragédia completa Sim. do que aconteceu. Nossa, a E mente muitas tá vezes gigante, tu, né? olhando deste ponto de vista, tu enxerga o tamanho do problema que era desse tamanho, tu enxerga ele deste Ah, tamanho. era só isso. Era Boa, só isso, isso. Era só a exatamente. gente ter feito isso e resolve. Então, a Exatamente. partir daí, a gente realmente identificou que seria melhor, pelo menos agora no início, até as pessoas realmente verem Boa. que O tem resultado, que a gente entrega realmente e mostra Isso é importante, como né? como as coisas são, São. como a vida é para as pessoas, porque não se enganem não.
tem muito barbado aí que se acha homem feito, tem muita mulher Sim. aí que se acha mulher feita, Sim. e são duas crianças birrentas se Juntas. relacionando. É isso mesmo. É. E alimentando as suas feridas, Sim, não é? As suas piores versões internas. justo. Egos. Egos. Exatamente. Gente, Ninguém quem quer dar o cria- braço a torcer. Foi muito bom, né? Porque a gente consegue entender como performar nos negócios e na vida é importante. Exatamente. Porque olha esse final. A gente se alinhou, a gente conseguiu se encontrar. Por quê? Porque isso precisa ser alinhado, isso precisa ser colocado ali em xeque, porque senão desanda. A família, cada vez mais ao longo dos últimos anos, ela foi meio que sendo botada para escanteio. Assim, E a família é, sim, a base sim. das coisas. A base para nós como pessoas, como seres individuais. E a gente estando bem, a gente consegue fazer o bem. Então, isso aí é muito normal. Vocês têm empresa, vocês são um Sim. casal alinhado aí, vocês têm, e eu tenho certeza absoluta disso, que em momentos onde vocês estiveram desalinhados no relacionamento de vocês, O negócio os também negócios de com vocês certeza. se desalinharam. Uma coisa puxa a outra, mas Sim. tudo começa lá na família. Sim. E é sobre isso que a gente fala também. Relacionamentos, eles devem ser construídos diariamente. Sim. Lá em casa, lá na casa da gente. Havendo prosperidade lá, a gente tem Oh, prosperidade nas em outras tudo, várias tudo. áreas da vida. Posso compartilhar com vocês rapidinho Deve. um case meu e que, aqui foi um presente também que eu trouxe pra Ganhamos. vocês. Presente. Pois é, presente meu livro. Gratos. E porque tem tudo a ver com isso. Eu tive a oportunidade de fazer um acompanhamento coach executivo com o diretor da Oi Brasil Telecom Bahia. E na época, eu fui contratado porque ele assumiria um outro cargo, que era o cargo Norte-Nordeste. Foi um desafio gigantesco, primeiro, inicialmente. Primeiro porque o que ele tinha de empresa, eu tinha de vida. Sim. Sim. Ou seja, era Já. a experiência dele de empresa, o que ele tinha de tempo de empresa, eu tinha de vida. Então ele já olhou. Segundo, não foi ele que me contratou, foi a empresa. Sim. Então ele olhava, tipo, o que é que esse garoto vai me ensinar? Sim. Então já teve isso, foi muito difícil os 3 primeiros meses. Mas resumo da história, o trabalho foi feito, o trabalho foi bacana. Ele desenvolveu as competências e habilidades que precisava, assumiu o novo cargo e no final do acompanhamento, 8 meses, ele virou pra mim e fez assim: Cris, eu queria te convidar pra você jantar lá em casa. Foi muito legal. Aí eu fiz assim: por que, Neto? Não entendi. E a gente não tinha essa... Sim. Por mais que o trabalho depois que saiu, não tinha intimidade. Era profissional. Uhum. E aí ele virou pra mim e fez assim: Cris, queria te convidar pra você jantar lá em casa. Aí eu fiz: por quê? Até um porquê assim, tipo... tá, beleza, mas Tá o que pegando. é que tá pegando? Aí ele fez assim: em 35 anos, tem 30 que eu não janto em casa. E nos últimos 6 meses eu tô jantando em casa. Tem noção? E meu trabalho melhorou tanto que eu tive a promoção. Olha aí, ó. Então, assim isso aí, como que lindo, a cheguei a família Demais. consegue demais. potencializar os negócios, quando você também se alinha com seus negócios, mas olha pra tua família, porque a gente não deixou de olhar, não tava dentro do plano, ele conseguiu fluir E alcançou o objetivo. e alcançou o objetivo. Eu alcançou o objetivo? Eu tô arrepiado disso aí, porque o que acontece? A gente aprendeu a enxergar o tempo sobre uma forma linear que vai daqui para lá. Mas a física quântica mostra para nós que a linha do tempo, ela vai e vem. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Fazer uma aproximação de que eu falei que a família estando bem, o negócio vai bem. E tu trouxe a linha que volta do tempo. Seu Se negócio. tu lá tá bem, tu consegue... Olhar pra estando família. bem, tu consegue olhar Exatamente. para as outras áreas da tua vida. E aí tu consegue ficar bem na família também. Lindo isso aí. E maravilhoso. sabendo olhar pra isso, porque eu falava pra ele, o que a gente falou aqui rapidinho antes de começar, né? Eu falava pra ele: o que você vai fazer amanhã? Aí ele: não, tem que trabalhar, que tem que não sei o quê. Eu fiz: e vai jantar com tua esposa? Às vezes uma provocação que você faz, né? Eu já tava... Você vai jantar com tua umas- esposa? umas Você já fez, ó. cutucadinhas nele. O plano tá totalmente cumprido. Você cumpriu com tudo, tá top. Só não te dou um prêmio porque não sou eu que te dou.
você vai jantar com tua esposa? Aí ele não me falava nada. Aham. Aí na outra semana, quando eu chegava lá, ele, fui jantar com minha esposa. Já seguia. E seguia. Aham, sim. Mas fazendo isso 6 meses, Deu resultado. Deu resultado, óbvio. Então, olha só, Investir, né? se tu Investir. se tu tem um relacionamento que hoje tu não gosta, tu tá fazendo algo diferente? isso. Boa. Gente, tem que fazer diferente. Como é que tu vai colher resultado diferente se tu não faz coisas diferentes? E, ó, abrindo, né? Aí, às vezes, o homem reclama. Ah, porque eu queria mais sexo e a mulher... Papo de adulto, tá, gente? Ai, não, gente, Por favor. Eu queria mais sexo e a mulher não dá mais Tá sexo. sempre dor de cabeça. Mas o que é que você tá fazendo pra ter mais sexo? Justo. Qual é a tua parte? Sim. Qual é a tua parte que você Cada tá um fazendo? pensando na sua parcela. Você Cada um tá, pensando. vai agradando todo... eu gosto muito do... Tem um vídeo do pastor Cláudio Duarte que ele vai falando, né? Que a Eu gosto mulher... desse cara Adoro aí. ele. Ele é Que a incrível. mulher... Ai, gente, ele é ótimo. Que a mulher é igual furgão a lenha. Ela demora pra pegar. Você tem que ficar abanando ali. Isso. Mas quando pega, depois que pega. Mas depois que pega, pega. Então a gente tem que ir sabendo fazer na segunda-feira e dar um beijo, dar um agrado, e na terça, e na quarta, pra quinta chegar ao sexto, gente. Isso. Sim, Isso aí. exatamente. Cris, e sobre isso, eu gosto muito de dizer o seguinte: precisa se fazer o básico no sexo. Sim. Boa. O que tá acontecendo, gente? Sabe aquelas posições no teto, tipo, pendurado no O ventilador? ventilador de teto não funciona. As pessoas não. E que funciona. E que Muito bom. funciona. Muito bom. Boa. Sabe? E que hoje já é, né? Já se fala tanto, né? Porque Os que a mulher não flui. Que não tem orgasmo, que não tem tesão, que não tem libido. Gente, como é que alguém vai ter libido? Eu fico pensando, eu sou muito prática. Você é. Eu sou muito prática. Como é que alguém vai ter libido pensando se vai dar, se vai dançar, se vai acender É. a luz? Sim. O que vai As fazer? expectativas Que são roupa vai geradas. usar. Que roupa? Gente, vai lá e dá. A expectativa que é gerada antes gera uma ansiedade que não é essa hora que você tem que ter ansioso. E olha só, isso aí que tu trouxe, presta bem atenção. No início do namoro, foi assim, acaso tu chegou pra Sabrina sem conhecer ela e dizer, cadê meu beijo? Sim. Não foi assim, né? Tu construiu, né? Tu foi É uma lá, tu jornada. namorou, É. tu atirou um... Levou um tempo até conseguir sair a primeira vez e aí... Agora casei, tá tudo certo, eu tenho sexo garantido. Não é assim que acontece. Amor, vai tomar seu banho que hoje eu vou te usar. Deus. Hoje Exato. eu vou lhe usar. Não é assim que acontece. Ai, muito bom, né? muito bom. Então as pessoas se esquecem de que o namoro Sim. segue. Eu sigo namorando essa pessoa há 26 26 anos. Pois Ela é. é minha namorada há 26 anos. Tem sabe? que fazer o básico em tudo. Isso. Muito bom. Muito bom. O papo foi incrível. Foi incrível. Que frase eles vão deixar? Pois é, a gente sempre acaba o podcast, tanto eu acabo meu podcast como Sabrina, a gente trazendo uma frase. A gente quer uma de cada um. É. E assim, Ótimo. não é uma frase que... não precisa pensar na melhor frase, ou... Não. Sim. É assim, se eu fosse lembrar da Gabriela, se eu fosse lembrar do Paulo nesse assunto, Eu pensei nessa frase ontem, que fazia muito tempo que eu não usava, então e eu acho compartilha com a gente. que ela super me representa. Eu vim no mundo a passeio. Uau! Eu não vim no mundo pra ficar de mimimi. Eu vim no mundo a passeio. Olha, Pra aproveitar. Que seja delicioso esse que passeio. seja bom, Passei nesse sentido, assim, de aproveitar. de aproveitar, que legal. sabe? Gente, viver. de viver. Tá faltando o básico, que é viver. As pessoas não Eu- estão mais vivendo. E eu vou começar a usar essa frase. Que legal. Sem Eu dúvidas. vim no mundo a passeio. Muito bom. Para o ônibus que eu quero descer. A minha frase, eu acho que poderia ser assim, ó, não pensei em nada antes, mas me é muito forte assim, ó. Tu tá esperando pra amanhã? Pra que esperar Boa. amanhã? Faz agora, Boa. faz hoje, Boa. faz diferente. Hoje é o dia. E na verdade, até filosoficamente falando, não existe ontem, Sim, não existe amanhã. sim. Só A tem única hoje. coisa que existe é o hoje. É hoje. E sobre isso, eu quero dizer assim: tomem os seus melhores vinhos nos seus piores dias. E eu quero dizer Boa! pra vocês que eu tenho aqui o melhor pra tomar o já. 9.4. 4. 9.4. 9.4. Porque assim, ó, se tá bom,
pode ter certeza. Que qualquer vinho serve. Vai dar uma piorada. Mas, por outro lado, e aí essa é a mensagem mais alvissareira assim, que a gente traz, se tá ruim, vai melhorar. Vai melhorar. Então, nesse dia, nessa Boa. hora que tá ruim, Toma o melhor vinho. Já tava ruim mesmo. Legal. Toma o melhor vinho. Não deixa pra tomar o melhor no dia de comemorar. Isso é doido, né? Porque doido. já tá bom. E a gente sabe se vai chegar? Então, é hoje, a hora é agora, muda agora. Fala os... Muito bom. Vai ficar na descrição, tá? O Instagram de vocês, pra quem quiser acompanhar mais conteúdo sobre relacionamento, sobre os vinhos. Então a Tudo. gente vai deixar Sobre tudo aqui. empresa. Sobre a empresa, tudo, mas fala aí, fala onde é que a galera pode encontrar vocês. Gabriela Brocardo. E o meu é Paulo Rosa, _76. Maravilhoso! Ai, que top, galera! Gente, muito Muito bom, obrigada muito bom, pelo obrigado. convite. A gente que agradece. Foi um privilégio Foi uma honra. contar, dividir a nossa história com vocês. Foi uma Top, honra. top, top, Estamos top, muito top. felizes. É, gente, muito bom, muito bom. Não posso deixar de terminar sem trazer aquela velha frase. Você, por favor, curte, compartilha, comenta, manda pra galera toda, manda pra todos os grupos. E vamos pro Pode Performar. Minha Leoa, por favor, faça as honras pra finalizar. Ai, muito obrigada pela sua presença, sua companhia. Você não pode deixar de acompanhar esse casal. E lembre, como eles falaram, né? Nós estamos aqui para viver o melhor que a vida tem para nos apresentar. E até o próximo episódio. Beijo no coração.